Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês nesse momento. Agradecido a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Bíblia em Foco, por aqueles que estão conosco já de antemão e por essas pessoas amadas e queridas que estão se agregando ao canal Bíblia em Foco. Eu sempre digo em casa para minha esposa e meus filhos que o canal Bíblia em Foco tem pessoas selecionadas e peneiradas, porque a partir do momento que as pessoas assistem os nossos vídeos e eles são pessoas verdadeiras, eles vão ficar no canal. E pessoas que não gostam da ordem no Evangelho, pessoas que não primam e não prezam pela ordem, a decência e a verdadeira palavra de Deus, com certeza não vão ficar no canal, porque não vão suportar a carga do ensinamento doutrinário da palavra de Deus que é transmitida através do canal Bíblia em Foco. Eu conto muito com as vossas orações e estou orando por vocês todos os dias, quando dobro os meus joelhos ou quando oro. Na minha oração diária, eu estou orando por vocês. É recíproco essa responsabilidade e esse dever que temos como cristãos uns com os outros. Ora, meus queridos e amados irmãos, a partir desse momento, eu quero pedir a vocês que vocês tenham muita paciência, porque eu quero trazer um assunto para a igreja da última hora, mas eu quero trazer na íntegra e vai ser muito longo, então eu já estou pedindo atenção na abertura como sábio, porque eu sei que se a pessoa não tiver paciência e sabedoria e inteligência, não vai conseguir ficar comigo nesse vídeo, tá certo? Eu vou falar e eu preciso muito do apoio, dos likes, não para crescimento do canal, mas para que o YouTube e as pessoas entendam que o nosso trabalho tem relevância e que nós não estamos aqui para perdermos o nosso tempo. Então eu preciso da ajuda e do carinho dos irmãos, divulgando, compartilhando, para que o canal venha cada dia mais crescer. Eu já disse para vocês, de todo o meu coração, que o crescimento do canal não é preocupação minha, do pastor Levi, fazer fama, não, irmãos. Não, eu até já tive o meu nome soprado no vento da vida espiritual e já andei bastante, já fui muito conhecido dentro de um ministério, muito conhecido dentro de um outro ministério. Então eu não estou atrás de fama para mim, nem de dinheiro, porque se eu tivesse atrás de dinheiro eu tinha gravado meus DVDs há 10, 15 anos, 20 anos atrás. Né? Então eu tenho bastante material, porque eu poderia ter usufruído e explorado se fosse meu interesse financeiro, ter ficado rico. Mas a meu interesse é que as pessoas sejam alcançadas como vocês foram. Eu queria que vocês comentassem para me dar um sinal de que se verdadeiramente vocês gostam do trabalho ou não, porque eu queria que vocês comentassem qual é a relevância que está tendo para vocês o canal Bíblia em Foco. O que vocês têm aprendido, o que vocês têm aproveitado dos vídeos que nós estamos gravando em massa sobre heresiologia e tantos outros assuntos que temos no futuro para trazer até vocês. Eu gostaria que vocês falassem com relação a matéria, a tudo que vocês têm recebido da parte de Deus, se tem gerado crescimento espiritual na vida de vocês, tudo isso. Eu sei que sempre vai ter os contras que nos alvejam, que nos falam mal, isso faz parte, não estou aí para dar palanque para essa gente. Eu quero saber vocês que verdadeiramente estão sendo nutridos e assistidos pelo canal Bíblia em Foco, qual é que é a sua ideia. Hoje eu vou falar sobre a igreja local de White Nili. Vocês entenderam? Porque eu sempre confundo quando vou falar, porque é White Nili e White Mani. Vocês não podem, eu já vou pedir para vocês no começo, não confundir, irmãos. Eles têm uma amizade muito grande, um praticamente sai de dentro do outro, mas é White Mani e White Nili. Vocês entenderam? E é um assunto longo, irmãos. Longo, vocês não pensem que nós vamos sair daqui tão ligeiro. Vocês têm que ter muita paciência para esse assunto. Sobre a igreja local, é uma seita ou é uma igreja? Tá certo? Essa é a pergunta. Então nós vamos, a partir do momento nós vamos caminhar com vocês. Igreja local é uma seita, tá certo? Ah, e outra coisa, essa aqui gosta de colocar na justiça quem fala contra, jornais que se levantam contra, pessoas que se levantam contra. Essa aqui gosta de ameaçar no terror quem mexe com eles, com a editora deles, que edita os materiais deles. Só que é o seguinte, daí eles se infiltrar dentro das outras denominações e arrancar os membros, aí não tem problema. Agora, quando alguém fala mal deles, daí, ou não é falar mal, porque falar você vai falar o que verdadeiramente é, quem está errado é eles, mas eles que estão errados,
querem se infiltrar no meio das outras igrejas e roubar todos os membros. Agora, você não pode falar nada dos bonitos, né? Porque você é ameaçado de justiça e de pleito nas casas da justiça secular. Você entendeu? E eles têm muito dinheiro, né? Então esse que é o problema. Então vamos indo, irmãos. Começamos agora numa introdução. O escritor J. Cabral aponta em seu livro Religiões, Seitas e Heresias que uma das peculiaridades das seitas religiosas é o exclusivismo que caracteriza os grupos. Uma seita é sempre exclusivista, só ela tem a salvação e a solução. Eu não vou explanar muito, porque senão fica 3 horas. Assim ligeiro, acho que vai dar 1h30, não vão se assustar, meus irmãos. Vêm os adeptos de uma seita na pessoa do seu fundador, um tipo de pessoa carismática que recebeu uma revelação especial de Deus e assim tornou-se o porta-voz exclusivo dessa vontade divina para os homens. Vocês estão vendo? Os adeptos sempre idolatram o presidente, o fundador da seita, como alguém que tem a verdadeira revelação exclusiva de Deus para aquele movimento e para eles. Não esqueçam disso, que eu venho falando há dias já nas outras. Se tiver igreja que está enquadrado nisso aqui também, cuidado que já está caminhando para o lado de seita. Nenhuma pessoa até a chegada desse líder conseguiu interpretar a Bíblia de modo correto. Antes desse líder da qualquer seita que recebeu a revelação direta de Deus ter chegado, ninguém tinha interpretado direito a Bíblia. Só esse líder conseguiu a verdadeira interpretação da verdade da Bíblia, tá entendendo? Nem os apóstolos lá atrás conseguiram. Bom, é uma visão nova, desconhecida de todos e recebida diretamente de Deus. Parênteses, Religiões, Seitas e Heresias, J. Cabral, Universal Produções, Indústria e Comércio, terceira edição, página 18, você pode ler. Eu vou dando as coordenadas, e se tiver alguém que gosta de pesquisar e de buscar, se oriente, tá certo? Eu vou deixando as ferramentas para vocês trabalhar. Essa é a característica da igreja denominada como igreja sem nome ou igreja local. Cuidado que hoje em dia já tem igreja sem nome e é local. Essa aqui é local. Ela também não trabalha em cima de nome. Quando eu pastoreei em Foz do Iguaçu, no Pará, não sei porque que em Foz do Iguaçu tem tudo que é tipo de igreja. Outra cidade que aparece tudo que é tipo de igreja é Santo Augusto, no estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade com, acho que menos de 30 mil habitantes, e tem tudo que é tipo de igreja. Parece que tem cidades que esses movimentos heréticos reinam, ganham espaço. E lá em Foz do Iguaçu tinha já uma igreja sem placa, porque é uma forma de atrair as pessoas, de dizer que as igrejas com placa, as igrejas com nome são igrejas erradas. Então eles têm que inventar alguma coisa que vá verdadeiramente atrair os seus adeptos, tá certo, meus irmãos? Vamos lá então, ganhando tempo. Vamos ganhando tempo. A igreja local. O fundador, Whitney Lee e Whitmani, esse aqui é Whitney Lee, não poupa o reconhecimento dessa singularidade religiosa com que só poucos foram agraciados. Não é todo mundo que recebeu essa graça. Whitney Lee assim declara: essas palavras não são meramente um ensinamento, mas um forte testemunho do que tem praticado e experienciado por mais de 50 anos. Fui capturado por esta visão. Precisamos ter experienciado por mais de 50 anos e precisamos estar prontos para pagar o preço, até mesmo o preço de nossa vida por ela. Poxa, quem é adepto dessa visão pode até ter que pagar o preço da sua própria vida por essa visão recebida. Os irmãos entenderam? Parênteses, a visão da igreja, Whitney Lee, editora Árvore da Vida, 1991, página 12, para quem quer conferir, então, o que nós estamos dizendo e passando. Glória a Deus. Vamos à frente, meus irmãos. Afirma Whitney Lee que uma pessoa fora da igreja local não pode entender o livro do Apocalipse, pois o livro não foi escrito para indivíduos, mas para a igreja local que ele fundou. Se estivermos fora das igrejas locais, não teremos posição ou condição para recebermos o livro de Apocalipse, pois este não foi escrito para cristãos individuais. Olha que aberração.
foi escrito para as igrejas locais. Apesar do Senhor ter chamado crentes individuais para ouvi-los, precisamos estar na igreja local. Então estaremos qualificados com a posição e a condição para aceitarmos este livro e ouvirmos o que o Senhor, o Espírito, diz às igrejas. Abre aspas para vocês conferir. A expressão prática da igreja, Whitney Lee, editora Árvore da Vida, primeira edição, 1989, página 12. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui, muito calor aqui no estado do Rio Grande do Sul, irmão, vocês nos perdoem, vão ter que ficar limpando o rosto com toda certeza. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui, meus queridos irmãos, não é coisa minha, é tudo tirado de artigos da própria igreja, vocês entendem? De comentários e do próprio Whitney Lee nas suas edições dos seus livros editados e redigidos pela editora Árvore da Vida. Vocês entenderam? Bom, agora saindo da introdução, vamos para a restauração da igreja. A igreja local adota o mesmo argumento usado pelo fundador do mormonismo, Joseph Smith Jr. Joseph Smith alegou que lhe foi revelado pelo Senhor Jesus em 1820, quando estava com a idade de 15 anos, e foi orar na floresta, e Jesus lhe apareceu para lhe responder uma pergunta intrigante que ele fazia a si mesmo. Quais eram as perguntas? Vamos lá. Qual a igreja verdadeira? Olha a pergunta que o Joseph Smith fazia. Olha a pergunta que o Whitney Lee faz. Olha a pergunta que muitos fazem porque não conhecem a Bíblia. Qual a igreja verdadeira? Eu vou responder antes de entrar no estudo de novo. A igreja verdadeira é aquela que está baseada e pautada na verdade da palavra de Deus. Aí você vai, mas qual é a verdade? A verdade não é a minha, nem a do Whitney Lee e nem a de ninguém. A verdade é a verdade da Bíblia, a verdade de Cristo. Que hoje em dia 95% das igrejas e seitas querem fugir para criar sempre a sua própria doutrina, a sua própria verdade. Você notou que toda pessoa que sai de uma igreja e porque não está concordando com as regras da igreja e abre um novo ministério, ele sempre traz uma doutrina nova, porque ele não submeteu lá, aí ele vem, abre uma nova igreja e ele estabelece uma nova doutrina. E esse é o ponto fundamental que eu quero dizer. Isso é que rebenta com a verdadeira igreja de Deus. Porque a igreja de Deus agora não é aquela revelação daquela doutrina que aquele fundador trouxe. A revelação da palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus que sempre foi pregada, com base na Bíblia, nas doutrinas de Cristo e não doutrinas criadas e inventadas por homem. Você notou que no ano de 1900 começou divisões em massa. E no Brasil, por exemplo, nós tínhamos os ensinamentos da Daniel Bergo Narvin, que eram ensinamentos bem bíblicos, não é porque eu queira defender o Daniel Bergo Narvin, mas de ramificação batista, conhecedores da Bíblia, os ensinamentos bem bíblicos. Mas o que houve de divisões, de separações em 1900, de pessoas que saíram também da Batista e de outros ministérios antigos, como a presbiteriana e a metodista, e começaram a abrir movimentos falsos de seita, é muito grande. Se você estudar a heresiologia, você vai ver. Outra coisa, nos anos 50, de novo, começou um mar de divisão. Aí deriva muitas igrejas pentecostais saindo de dentro da Assembleia de Deus, e depois veio os neopentecostais por 1980, 1990, e aí começou mais divisão de novo em massa. E hoje nós temos com o corpo dividido, e muitas coisas que saem de dentro do corpo, nem parte do corpo faz, porque se tornaram em aberrações. Então você tem que ter muita sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Qual é a igreja verdadeira? A igreja que está baseada e pautada 100% na palavra. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela não anda nem para a direita e nem para a esquerda, ela anda no centro do caminho, porque Jesus Cristo é o caminho. Vocês entendem? Não é o liberalismo e nem o extremismo. Queria ele se filiar a uma igreja verdadeira. Vamos ver o que ele vai dizer? Mas não tinha certeza de qual delas era a verdadeira. Numa visão, visão, revelação sobrenatural, arrebatamento de sentido ou anjo. Cuida isso aqui. Numa visão, Jesus lhe apareceu proibindo de filiar-se a qualquer igreja porque todas estavam erradas. Não foi Jesus, foi o diabo. Isso aqui foi o diabo que literalmente conversou com ele, porque todas estavam erradas. Seus credos eram uma abominação e seus líderes eram corruptos. Justificou assim Joseph Smith a fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 6 de abril de 1830, nos Estados Unidos. Olha só como é que começou o mormonismo.
Olha só, te garanto que vai ter muita semelhança com a igreja local. Isso é repetido frequentemente pelos mormons que aceitam piamente a visão do seu fundador. Abre aspas, doutrinas e convênios escritos de Joseph Smith, publicado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pp 50 e 60, páginas 50 e 60. Vamos caminhando, meus irmãos, para nós não perdermos tempo. A igreja local usa do mesmo artifício do mormonismo. A diferença é que enquanto a igreja local fala do localismo da igreja, o mormonismo fala da restauração pelo nome da igreja. Foi restaurada pelo nome da igreja. E já o Witness Lee já vai vir para o localismo da igreja. Só é de Deus por causa do localismo. Vocês estão entendendo? No entanto, frequentemente os membros da igreja local utilizam a palavra restauração para afirmar que com o surgimento da igreja local, a igreja foi restaurada na terra. A restauração de Deus não começou no século XX. Vocês entendem? Embora seja difícil fixar uma data exata para o seu início, é conveniente estabelecê-la na época da Reforma. A restauração passou por muitos estágios desde a Reforma, passando por uma restauração parcial da vida da igreja na Boêmia, sob a liderança de Zinzendorf, prosseguindo para a revelação de muitas verdades preciosas da Bíblia por intermédio dos irmãos de Plymouth, e depois continuando até a genuína experiência da vida interior. Agora ela atingiu o seu estágio atual com o estabelecimento das genuínas igrejas locais como a expressão do corpo de Cristo. Abre parênteses, o que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte da Vida, página 5. Então você percebe bastante desvios doutrinários nas palavras desse Witness Lee. Vocês entendem? Admitir que as igrejas locais sejam as genuínas igrejas de Jesus Cristo implica reconhecer que todas as demais são falsas. Olha o perigo. A partir do momento que ele reconheceu que as igrejas locais é a única verdadeira igreja de Cristo, o Witness Lee jogou todas as demais denominações na lata do lixo. Porque é bem o que ele quer fazer, é o que ele sempre fez, quem conhece a história. Vocês entendem, irmãos? Quando eu pastoreei a cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, eu recebia no meu gabinete pastoral, os vendedores dessa editora Árvore da Vida são que nem urubu, são que nem corvo atrás de carniça. Me perdoa a expressão chula, mas para descrever tem que ser assim. Eles vêm te enfiando o livro, eles não respeitam igreja, nem pastor, nem ninguém de outra igreja. O negócio deles é infiltrar literatura nos pastores e nos crentes das outras igrejas, porque o negócio dessa igreja aqui não é ganhar alma. Isso aqui é destruir as demais denominações, vocês entenderam? E eles iam lá vender. Um dia insistiram, eu disse, mas eu não quero atender, eu tenho meus compromissos, estou cheio de compromisso aqui, culto de tarde, culto de noite, culto de manhã. E eles me enchendo. E vinha sempre aquele rapaz. Um dia eu disse para ele não voltar mais, eu tive que explicar com carinho para ele não voltar mais, sem ser mal educado, porque senão ele não ia sair dali da igreja. E eu peguei um daqueles livros para fazer uma autoanálise. Ele me deixou um livro daqueles para ver se eu ia, porque na mente deles todo mundo que lê vai ter que aceitar. E eu fui ler um livro sobre Jó, da editora Árvore da Vida, do escritor chinês Dong Luang. É uma heresia desenfreada os livros daquela editora. Inclusive eu vou recomendar aqui para vocês. Sinto muito, vocês vão processar o que eles vão fazer. Vocês tenham muito cuidado com os livros de Morris Cerullo, White Mani, White Lee, Dong Luang, Mike Murdock, Benny Hinn e tantos outros livros que tem no mercado, que um dia eu vou fazer um vídeo só sobre livro. Mas vamos voltar para cá. E eu fui examinar aquela literatura e eu já vi de vereda que aquilo não tinha nada de base doutrinária. Uma confusão na cabeça do ser humano que vai ler, que daqui a pouco você não vai entender mais nada da Bíblia. Você vai você vai ficar enlouquecido da cabeça com aquelas explicações de Dong Luang a respeito de Jó. Tá certo? Cuidado com as coisas novas. Vamos à frente. Admitir, então, que as igrejas locais sejam as genuínas igrejas de Jesus Cristo implica reconhecer que todas as demais são falsas. É incrível que pessoas que se servem da Bíblia para mostrar que suas doutrinas se baseiam na autoridade da mesma consigam ao mesmo tempo negar a continuidade da igreja fundada por Jesus no dia de Pentecoste, Atos 2:37. Como que uma pessoa que
que se auto-intitula como a igreja dele sendo a igreja verdadeira hoje, vai recusar e rechaçar a igreja com base em Atos 2:37, que é a igreja apostólica, a igreja de Cristo fundada no Calvário, que ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam. É muita ignorância da cabeça de uma pessoa. É Atos 2, do 37 ao 44. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Será que não lhe foi possível manter a integridade da sua igreja e que a igreja por ele fundada veio apostatar, precisando ser restaurada por Witness Lee? Será, meus irmãos? A pergunta que fica. Não prometeu Jesus estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28 e 20? Como aceitar essa declaração de Witness Lee em afirmar que com o estabelecimento das genuínas igrejas locais, a igreja foi restaurada na terra? Isso é realmente uma característica do sectarismo e exclusividade da revelação dada supostamente pelo Senhor Jesus ao líder e fundador dessa seita. Vamos falar agora sobre o exclusivismo dessa igreja. Toda igreja que tiver exclusivismo, é exclusivamente eles, ela é exclusivamente igreja de Deus, está incorrendo já para o caminho da seita. Cuidado! Nunca diga que a sua igreja é a única verdadeira que está com a verdade, que você vai incorrer no caminho das seitas. E aí não adianta você querer questionar com as pessoas depois que as pessoas virem comentar. Você tem que dizer que a sua igreja professa a verdade da Bíblia, que é uma igreja verdadeira, mas nunca assumir que a sua igreja é a única que vai para o céu, a única certa na nação. Porque senão você está dizendo que a sua igreja é a única certa. Quantos anos de fundação tem a sua igreja? A igreja certa é a igreja de Cristo, fundada no Calvário. Você vai recusar a igreja de Cristo? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Exclusivismo religioso. A igreja local de Witness Lee estabelece 3 pontos sobre a posição em face das outras igrejas. Primeiro, denominacionalismo é pecado em detrimento do crescimento espiritual. Viu? Se ela crescer em detrimento do crescimento espiritual, as denominações, isso é pecado. Toda denominação vai ser pecado. A igreja precisa ser unificada. E nós sabemos que a palavra unificada e que a unificação das igrejas é uma prática do anticristo. Não vai ser uma prática de Cristo, unificação de igreja. Nós sabemos que o caminho da igreja está caminhando para uma unificação. Né? O que é unificação? Todas as igrejas se tornarem uma. Isto é o caminho que aponta para o ecumenismo e para o anticristo e para a volta de Cristo. Nós sabemos muito bem disso. Bom, vamos lá. Na vida da igreja, posicionando-nos pela unidade única do corpo de Cristo. Cremos que a oração do Senhor em João 17 será respondida na terra e que, quando formos aperfeiçoados em unidade, o mundo crerá e saberá que o Pai enviou o Filho. Parênteses. O que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte da Vida, página 12, para quem quer conferir. Então tem muita coisa, irmãos, estranha no ensinamento dessa igreja local. 2. Primeiro é a denominação, o denominacionalismo. Agora nós vamos falar sobre o ponto número 2, da onde deriva as denominações, ponto 1 e agora o ponto 2. Só pode existir uma igreja em cada cidade, e a igreja local é independente de todas as igrejas. Só pode existir uma igreja local em cada cidade. Claro, e aí a igreja local vai ter que se depender de todas as igrejas, porque aí enquadra na doutrina que o abençoado aí do Whitney está ensinando. 3. Os crentes devem quebrar a sua lealdade às suas igrejas e estabelecer uma igreja local. Viu? O conselho do Witness Lee é que você quebre a lealdade com a sua igreja, que você seja um rebelde à sua igreja, um insubmisso à sua igreja, um desobediente à sua igreja, quebrando assim com a lealdade à sua igreja e à sua denominação e ao seu pastor, você vai estar incorrendo no caminho certo, entendeu? Aí você vai estabelecer logo uma igreja local, tá certo? Vamos um pouquinho mais à frente. Vamos à frente, meus irmãos. Não tente ser neutro nesse ponto no que é a favor dele, porque depois, no final do estudo, aí eles não vão ser neutros. Eles estão dizendo para as pessoas não ser neutro, mas eles vão ser neutro. Você entende? Ó? Não tente ser neutro. Não procure reconciliar as denominações com a igreja local. Você nunca conseguirá reconciliá-las. Quer dizer, não há reconciliação entre a igreja local e as demais denominações. Ela é exclusivista e única. Abre aspas, a expressão prática da igreja, Witness Lee,
editora Árvore da Vida, primeira edição, 1989, página 98. Vocês perceberam? Todas as aberrações dele e da igreja está escrita nos livros dele, publicada na editora Árvore da Vida. Hoje em dia, há principalmente dois tipos de crente. Um são as denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, e o outro é o composto daqueles que estão fora das divisões e sobre a base correta. A expressão, abre aspas, a expressão prática da Igreja, Whitney Lee, editora Árvore da Vida, primeira edição de 1989, página 128. Ele diz aqui que há dois problemas, principalmente dois tipos de crente. Uns são os das denominações, incluindo a Igreja Católica, Apostólica e Romana, e os outros são os seus filhos. Está entendendo? Filho da Igreja Católica. E aí a outra é a igreja local que segue o caminho verdadeiro para o céu. O catolicismo romano e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria, tornando-se uma organização de Satanás, como seu instrumento para danificar a economia de Deus. Olha, ele está chamando o protestantismo e o catolicismo tudo do diabo, botando no mesmo pacote e dizendo que é tudo de Satanás. A única coisa que é de Deus é o movimento dele. Aí abre aspas ali, Apocalipse, versão Restauração, Whitney Lee, editora Fonte da Vida, edição de 1987, página de número 28, meus irmãos. Tá certo? Vamos caminhando. Visto que a mãe das prostitutas é a igreja apóstata, as prostitutas são suas filhas. Devem ser todas as diferentes facções e grupos no cristianismo que mantêm, até certo ponto, o ensinamento, as práticas e as tradições da igreja romana apóstata. A pura vida da igreja não possui nenhum mal transmitido da igreja apóstata. Ele quer dizer que a igreja dele, a igreja verdadeira, não traz nada do catolicismo. Que as outras igrejas é tudo gerada e formada de dentro do catolicismo. Isso aqui está ganhando corpo, esse ensinamento dele hoje, e tem muita gente lutando contra a própria igreja, irmãos. Por exemplo, isso aqui é vocês têm que vigiar quando estão no YouTube, porque isso aqui é um dos maiores ensinamentos dos desigrejados. Os desigrejados ensinam todas essas doutrinas apóstatas que eu estou ensinando aqui para vocês de heresia. Eles usam de argumentos, eles se fazem usar de argumentos fortes, que se você não tiver discernimento do Espírito, você vai ser enganado. Vocês entenderam? Você vai ficar até contra a igreja de Cristo. Cuidado com os ensinamentos dos desigrejados, que eu não quero trabalhar com vídeo contra essa gente. Não quero dar palanque para essa gente. Vocês entenderam, meus irmãos? Mas vocês tomem muito cuidado, tá certo? Vamos agora à história. Whitney Lee, vamos à história. Whitney Lee nasceu em 1905 em Shefo, região da China, Shefo. Teve influências cristãs, budistas, até que fez sua decisão por Cristo em 1925. Viu? Ele tem origem budista. Eis o porquê dessa mistura de cristianismo com budismo na cabeça dele. Até quando ele tomou a decisão dele por Cristo em 1925. Em 1927, Whitney Lee começou a estudar a revista publicada por White Mani e começou a pregar para esse movimento. Viu? Whitney Lee se uniu ao movimento do White Mani, que já era grande o movimento do White Mani, dos seus escritos, do seu movimento, da sua igreja. Aí o Whitney Lee, ele com essa mistura que ele tinha de cristão e budista, ele se liga ao movimento do White Mani. Todos nós sabemos muito bem sobre o movimento do White Mani, que também não tem cunho bíblico, também é puxado e voltado para muitas questões sectárias. E o Whitney Lee vai se unir justamente com esse movimento do White Mani, vai começar a pregar e defender esse movimento, tá certo? Bom, o White Mani era membro da Igreja dos Irmãos de Plymouth e depois se separou e criou seu próprio grupo denominado Pequeno Rebanho. Esse movimento dos Irmãos de Plymouth é aquele movimento antigo de 1910, se não me falha a memória, da Inglaterra, onde derivou muitos estudos que até a gente pode dar um caráter de confiança para esse movimento. E o White Mani saiu desse movimento para criar o próprio movimento dele. E o Whitney Lee estava nessa mistura de cristianismo com budismo, vem para o movimento do White Mani e começa agora a se introduzir e seguir o White Mani, que é fundador daquele movimento, o Pequeno Rebanho, tá certo?
que tinha já o seu próprio grupo denominado Pequeno Rebanho, depois que ele saiu do movimento dos irmãos Plymouth. Por vários anos, Lee presidiu o Pequeno Rebanho em Chatham, até que foi convidado a se dirigir para Xangai para ajudar o White Mani no trabalho. E isso durou até 1946. Depois que o White Mani foi preso, não esquece, foi preso. Algumas diferenças de Ni no trabalho, algumas diferenças de doutrinas e práticas entre Witness Lee e outros dirigentes do Pequeno Rebanho contribuíram para a separação do grupo. Assim, mais uma cisão e mais uma divisão. Você percebe que o White Mani saiu lá dos irmãos Plymouth, o Witness Lee saiu do budismo e do cristianismo, da Batista, talvez não sei de que ministério, para se atrelar ao White Mani, e agora ele está saindo do Pequeno Rebanho, mais uma cisão e divisão para fundar o próprio trabalho dele. Assim, Lee criou o seu próprio grupo em 1950, levando consigo muitos membros do Pequeno Rebanho e foi trabalhar em Taiwan, nas Filipinas. E em 1926, Witness Lee fundou a primeira igreja em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hoje é um movimento bastante grande, tá certo? Vamos lá, vamos dando sequência. Embora Witness Lee repudie abertamente as denominações, afirmando que elas são divisões do corpo de Cristo, não pode negar historicamente que a igreja local é uma divisão de duas outras denominações. Como é que ele vai explicar agora que não existe denominação e que é um erro, uma aberração do sistema denominacionalismo, da onde deriva denominações, se ele próprio passou por duas denominações até que ele chegou à igreja local? Como é que ele vai explicar essa forma de santificação e de restauração da igreja local agora? Como que ele pode explicar? Não vai explicar nunca, porque não tem explicação biblicamente falando. Não passa de uma aberração e de uma divisão em caráter herético. Vamos lá. Mesmo sem essa ocorrência, ele não pode negar essa condição ao declarar: no que diz respeito às questões financeiras, as igrejas locais estão legalmente registradas com relação ao governo, como entidades religiosas que não visam fins lucrativos. Como que vai explicar se ela está registrada? Abre aspas, o que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte da Vida, página 17. Essa não é a situação legal de todas as denominações de estarem registradas com relação ao governo como entidades religiosas. Isso não faz da igreja local uma denominação igual às demais? Sem dúvida que sim, mas não é só isso. A igreja local é o resultado de uma segunda divisão de irmãos de Plymouth, surgidos na história de 1828, tá certo, irmão? É um movimento bem antigo, mais antigo que eu tinha falado antes. Ironicamente, Witness Lee escreveu: toda a denominação foi estabelecida por algum mestre. Você entendeu onde que ele quer chegar? A história da igreja mostra que sempre que e onde quer que houvesse um grande mestre, lá havia uma divisão. Quer dizer, então ele quer justificar que divisão é de caráter certo, porque onde tem um mestre entendido das escrituras, vai ter uma divisão. E eu digo diferente: quem abre uma igreja por orientação de Deus não pode ser porque é um mestre ou porque é menos entendido na palavra de Deus. Até porque os mestres são conhecedores da palavra, e conhecedor da palavra não vai fundar um movimento de divisão. Ele vai abrir um trabalho quando ele vê que não tem mais o que fazer, que há uma necessidade extrema de abrir um trabalho. Ele vai abrir. Caso contrário, não é porque ele é mestre, pode ser porque ele é um rebelde que se levantou contra a igreja onde ele estava, como fez o Joseph Smith, o Thales Russell, o Miller, ou como fez tantos outros aí que eu podia falar, que não quero falar para não espichar aqui o estudo, para não ficar longo. Abre aspas, a expressão prática da igreja, Witness Lee, editor Árvore da Vida, primeira edição, 1989, página 182. É exatamente isso que ele fez. Como um grande mestre, ele causou mais uma divisão. Localismo, vamos estudar sobre a palavra localismo agora. A igreja local alega frequentemente que a sua igreja está alicerçada numa base correta. A expressão base correta da igreja quer dizer que no município só pode haver uma igreja
que represente o corpo de Cristo ou a sua igreja. Quando indagados qual o nome da sua igreja, respondem: as igrejas locais não têm nome. O único nome que ostentamos e honramos é o nome de Jesus Cristo. Desculpa, não tem placa, não tem nome. Mas como é que é registrada como uma entidade sem fins lucrativos, se não tem placa, não tem nome, não é igreja? Tomar qualquer outro nome é insultá-lo. O termo igreja local não é um nome, é uma descrição da natureza e expressão locais da igreja, e isto é, a igreja numa localidade. Imprimir as palavras igreja local com letras maiúsculas é um erro sério, pois isto dá a impressão que o nome é igreja local. Abre aspas. O que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte de Vida, página 13. A jurisdição de uma igreja local deve abranger a cidade toda na qual a igreja está. Não deve ser maior nem menor que o limite da cidade. Todos os crentes dentro daquele limite devem constituir a igreja local única naquela cidade. Abre aspas, Apocalipse, versão Restauração, Witness Lee, editora Fonte da Vida, edição de 1987, página 16. É tanta confusão que esse maluco espiritual cria que é difícil até de uma pessoa normal entender. Vocês entendem, meus irmãos? Lee quer nos levar a crer que a igreja só é representada em um ajuntamento em qualquer localidade. Ela só é representada em ajuntamento em qualquer localidade. Em outras palavras, desde que haja uma igreja local em qualquer lugar, não pode existir outra igual. Tem que ser somente aquela em cada... Deixa eu te explicar. Em cada cidade, até o ponto em que abrange as divisas de cidade e município, todos os bairros abrangentes têm que ser assistidos somente por aquela igreja única e local, que é a igreja verdadeira de Cristo. As demais denominações, nenhuma é a igreja de Deus. A mais óbvia contradição do localismo na Bíblia é encontrada em Romanos 16:5. Saudai também, disse Paulo, a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que és as primícias da Acá em Cristo. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, indagou de vários membros e daqueles que se reuniam em casa de Áquila e Priscila. Embora vivessem em Roma, eles tinham uma igreja em sua casa, independentemente para quem Paulo estava escrevendo. Se Áquila e Priscila tivessem sido membros da igreja, ou se tivesse uma congregação submissa a ela, estariam presentes por ocasião da leitura da carta aos Romanos. Entendo eu, a igreja local ensina que a base da unidade é o localismo, mas Jesus disse que a base é ele próprio. Mateus 7, 24 ao 27. Cai por terra todas as palavras de Witness Lee. Em outras palavras, se a nossa base de fé é uma fé viva em Cristo Jesus, não podemos falhar. Mateus 16, 16 até o 18. Confirma tudo isso. Pedro respondeu à pergunta de Jesus. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Mateus 16 e 16. Vamos ver o que Cristo disse? Jesus respondeu, pois também eu te digo que tu és Pedro. Não é que Jesus disse, eu te digo que tu és, Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, Cristo, os católicos outros estão dizendo que Jesus disse Pedro, não é sobre esta pedra, Pedro, é sobre esta pedra, Cristo, que estava falando, está edificada, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 16. A igreja local se acha com o direito de decidir qual é a verdadeira igreja em uma localidade ou jurisdição eclesiástica de terreno, geograficamente falando. Vocês entenderam? Ela que vai decidir qual é que é a igreja verdadeira local. Isso é uma falácia, é uma mentira. Quando Jesus disse que o Pedro era Pedro e que sobre a pedra ele, Cristo, edificaria a igreja, muita gente, inclusive o catolicismo romano, entende errado. Pedro não é pedra, Pedro é um seixo rolado, um pequeno seixo. A pedra é Cristo. Ele é a pedra angular
a pedra da esquina que os edificadores rejeitaram, mas é a pedra angular. Qual é a pedra angular? É a pedra que define toda a arte da obra. É a pedra que enfeita o edifício. É a pedra central e fundamental do edifício. Jesus disse, eu sou a pedra. Eu sou a pedra angular. A igreja está edificada sobre Cristo, rocha pura, eleita. Pedro é um pequeno seixo, uma pedrinha. Entendeu? Então as pessoas não entendem nada de Bíblia e ficam por aí lançando as suas loucuras. Vamos avante, irmãos, para esse vídeo não ficar tão extenso. Não aceitam críticas. A igreja do localismo de Witness Lee não aceita crítica. Eles não gostam de ser confrontados. Vamos a esse ponto. Apresentar os erros doutrinários ou prevenir as denominações contra a forma de agir da igreja local junto às denominações é classificada pela igreja local como perseguição religiosa. Toda seita fala isso. Estão perseguindo a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Esse dia gravei um vídeo sobre o tabernáculo, sobre a congregação, sobre os testemunhos de Jeová. Estão perseguindo a única igreja, porque é a minha igreja, porque lá, porque o sétimo de Apocalipse, porque o homem, porque... Vão ler Bíblia, pelo amor de Deus. Como é que consegue ser enganados? Vem com esse papo de unificação, de unicidade, sou unicista, seja o que você quiser, mas isso não vai mudar a palavra da Bíblia, isso não vai mudar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai cria, o Filho executa e o Espírito Santo conclui. O Pai na criação, o Pai criou todas as coisas, o Filho vem executar a obra e o Espírito Santo vai consumar com toda a obra. Então isso não vai mudar em nada, vocês entendem? E eles são uma unidade composta, os 3 é 1 e 1 é 3, é uma unidade que ninguém consegue explicar, fica com unicismo. Unidade composta é 3 pessoas em uma, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é difícil entender se tiver a interpretação do Espírito Santo. Quando outras igrejas discordam dos seus ensinos e práticas, seus líderes recorrem aos tribunais seculares, colocam as pessoas na justiça, meus irmãos. A igreja local tem vários processos nos Estados Unidos, China, Alemanha e no Brasil. Instituto Cristão de Pesquisas e ABEC, Associação, sigla ABEC. O que é ABEC? Associação Brasileira de Editores Cristãos. Recorreram aos tribunais reivindicando direitos postergados por causa da igreja local. A igreja local declara, não importa se você é ou não religioso, pois desde que você persiga a igreja, você é parte do dragão, do diabo, ou pelo menos um com o diabo. Os judeus antigos pensaram que estavam lutando por Deus, mas não perceberam que estavam lutando com o dragão para perseguir o povo de Deus e para acusar ou causar dano e estorvar a economia de Deus, que é sempre o papo desse Witness Lee, é economia de Deus, economia de Deus. Devia de falar da mordomia, não da economia. Aqui, ó, abre aspas. Estudo de vida de Apocalipse, Witness Lee, editor Árvore da Vida, volume 2, ano de 1988, página 393. O Jornal Batista, de 16 de setembro de 1990, trouxe uma advertência contra a igreja local, mostrando sua intromissão entre os evangélicos na venda de suas literaturas, produzidas pela editora Árvore da Vida. Ó, eu disse para vocês que eu passei em Santa Maria com eles, e não é mentira. Eles se infiltram dentro das denominações, sem respeito, empurrando aquela literatura deles, mas quando eles vão ser questionados, ou quando alguém escreve algo sobre eles, uma literatura da própria igreja, sem usar eles partem para o abraço, eles partem para a briga, como qualquer seita faz. Todo povo briguento é sectário. Quem está preocupado em pregar a verdade e deixar Deus esclarecer as pessoas, não vai ficar brigando por nada, isso é certo, não vai brigar de forma alguma, mas todo sectário, ele é briguento, ele quer provar, ele quer enfiar a goela abaixo das pessoas, ele quer que todo mundo coma aquilo que ele já comeu, vocês entendem? Aquelas bolotas estragadas eles querem enfiar a goela abaixo das pessoas. Então aí gera muito pleito e muita causa na justiça por causa dessas coisas. Bom, essa editora é a que edita os livros e outras literaturas produzidas para a igreja local. Essa editora entrou na justiça contra o Jornal da Igreja Batista de 1990.
Bom, vamos ver que o artigo trazia o título "A seita que surgiu para minar as denominações". Dizia o artigo: esse grupo, denominado por alguns como igreja local, penetra em nossas igrejas pregando diversas distorções teológicas e eclesiásticas como Cristo e o diabo, tornando-se um na cruz, Deus como um ator, Deus é um ator, a necessidade de destruirmos as denominações e suas estruturas, olha só os livros deles, e na necessidade de líderes pastores, e não necessidade de líderes pastores. Você viu que toda seita é contra pastor? Igreja local, a CCB, os Testemunhos de Jeová, os mormons, tudo são contra pastor. Tudo que for contra pastor, você começa a levantar o seu cabelo para analisar, tá certo? Então ele diz aqui, ó, implantarmos a não necessidade de líderes, pastores, entre aspas, a não entrega de dízimos e outras heresias, segundo White Neely. Aí abre aspas, o Jornal Batista, para quem quer conferir, Carlos Henrique Soares, 16 de 9 de 1990, página 4. Foi repelido e a editora Árvore da Vida ameaçou processar o Jornal Batista se não permitisse o direito de resposta no próprio jornal. Eles não dão o direito de ninguém se expressar na editora Árvore da Vida das aberrações deles. Agora, eles queriam o direito de se expressar dentro do próprio jornal, do Jornal da Batista. Você vê que gente ordinária, que gente sem escrúpulo, que gente de caráter bem baixo, né, irmãos? Isso nos causa náuseas, nos causa ânsia de vômito, a situação como essa, vocês entendem? Vamos à frente, meus irmãos. Direito de resposta no próprio jornal. Na edição de 30 de dezembro de 1990, na página 4, o Jornal Batista se viu obrigado a publicar a defesa deles. A defesa foi redigida nos seguintes termos. A editora Árvore da Vida e os membros das igrejas que praticam a visão da unanimidade do corpo de Cristo em cada cidade vêm sendo vítimas de uma onda de calúnias e ataques irreparáveis, irresponsáveis e mentirosos desde o segundo semestre do ano. Abre aspas, o Jornal Batista, autor do texto, editor Árvore da Vida, 30 de 12 de 1990, página 4. Só porque o pastor Batista, melhor dizendo, fez um alerta no seu jornal, se viu obrigado a ceder espaço para direito de resposta que apresentava estarem eles sendo vítimas de calúnias e ataques irresponsáveis e mentirosos. Agora você imagina o que eles fazem conosco, a igreja. Falando da igreja. Eu acho que também aqui foi fraco, tinha que abrir um processo contra eles de calúnia e difamação contra as denominações também. Vamos lá, conceitos sobre as denominações, o que eles pensam? Ensino que ir a qualquer denominação quando se visita uma cidade é entrar numa divisão, porque para encontrar a igreja restaurada deve ir-se à igreja que está nesse município. Meu Deus, é demais para o meu gosto, eu tenho que rir para não chorar. Se você se mudar de São Paulo para Belo Horizonte, por exemplo, não precisa se preocupar quanto a qual igreja você irá. É tão claro, você irá à igreja naquela cidade, a igreja local, e brasa para o meu peixe. Não irá a uma igreja chamada pelo nome de alguma rua, mas a igreja local naquela cidade. Não é a igreja de alguma casa ou de alguma universidade, mas naquela cidade. Se você entrar em qualquer outra coisa afora a igreja local naquela cidade, entrará numa divisão. Se entrar na igreja daquela cidade, entrará na unidade. Abre aspas. A visão da igreja Witness Lee, editora Árvore da Vida Limitada, página 10 e 11. Agora vamos à frente. Proselitismo entre as denominações. O que é um prosélito? Galgar, trazer ele, fazer ele ser presa sua. O proselitismo, o sectarismo, o sincretismo, o misticismo, é tudo prática da última hora, o ecletismo, é uma complicação. Se você não tiver bem pautado na Bíblia, você não vai conseguir entender na última hora da igreja, porque estamos próximo do arrebatamento da igreja. Por um lado, como vimos, há uma exortação para os membros da igreja local se manterem separados das demais denominações, para não se misturarem. Por outro lado, na tentativa de conquistar novos membros entre as denominações, eles se infiltram-se entre as denominações, declarando que somos todos irmãos e que devemos manter essa unidade. Quer dizer, eles podem vir roubar, pescar no aquário, mas
os membros da igreja local têm que ser separados. Seita pura. Proíbe os seus membros de ter um relacionamento com as denominações, mas se enfia dentro das denominações para levar para a sua seita os membros das denominações para agregar os seus adeptos. É muito complicado, irmãos. Damos boas-vindas a todos os verdadeiros crentes e buscamos comunhão com eles como nossos irmãos e irmãos em Cristo. Abre aspas, o que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte da Vida, página 1. Não ensinam que os membros das igrejas locais não devem ser neutros e que a mistura de preto com branco resulta em cinza? Como manter essa pretendida unidade se não for com o intuito de se introduzirem em nossas igrejas denominacionais para aliciarem as pessoas? Como? De que forma, irmãos? Vamos lá, ensinos doutrinários e práticas religiosas. Vamos lá. Assim crê a igreja local, o uso da Bíblia. Vamos ver como é que eles usam a Bíblia, ensinos doutrinários e práticas religiosas. Vamos ver como é que o uso da Bíblia. Assim crê a igreja local. Cremos que a Bíblia é a completa revelação divina verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. É a completa revelação divina. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia é muito mais. A Bíblia ela contém, ela é a plenitude. A Bíblia é tudo. Vamos caminhar um pouquinho mais. Parênteses. O que cremos e praticamos nas igrejas locais, editora Fonte da Vida, limitada, página 3. Vamos lá. Para a igreja local é coisa secundária entendermos o que lemos das escrituras sagradas, é coisa secundária. Primeiro temos que entender os manuscritos do Witness Lee. Declara. Tudo depende da liberação do Espírito. Tudo depende da liberação do Espírito para poder entendermos as escrituras. Abre aspas, a expressão prática da igreja, Witness Lee, editor Árvore da Vida, 1989, página 146. Diz assim, a letra mata. Todos precisamos liberar o espírito. A letra mata, mas o espírito dá vida. A letra que eu sei que mata é a letra da lei. Não é a letra das Sagradas Escrituras. Então aqui já tem outro erro. De forma alguma. A letra mata a letra da lei, mas a Escritura Sagrada, o espírito vivifica. Todos precisamos liberar o espírito. A letra mata, mas o espírito dá vida. A letra significa doutrinas, formas. Estas coisas são letras. A letra significa doutrinas, formas. Estas coisas são letras. Qualquer coisa além do espírito é um tipo de letra. E essa mata. A expressão prática da igreja, Witness Lee, Árvore da Vida, 1989, página 145. Esqueça sobre ler, pesquisar, entender e aprender a palavra. Todavia, a ideia que muitos de nós temos a respeito da Bíblia é que ela é uma espécie de ensino, um livro cheio de doutrinas. Desse modo, chegamos à palavra com a intenção de entendermos e sabermos alguma coisa. Não devemos ir à Bíblia para aprender e entender somente. Abre aspas. Orar lendo a palavra, Witness Lee. Editora Árvore da Vida Limitada, página 5, página 5, 11 e 12. Página, viu, irmão? Não é capítulo. 5, 11 e 12. Simplesmente pegue a palavra de Deus e ore lendo alguns versículos de manhã e à noite. Não há necessidade de você exercitar a sua mente para tirar dela algum proveito e não é necessário que reflita sobre o que leu. Por exemplo, ao orar, ler Gálatas 2,19, leia-se o versículo 20. Apenas olhe para a página impressa que diz, estou crucificado com Cristo. Então, com os olhos na palavra e orando do fundo do seu interior, diga, glória ao Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Amém. Eu estou, ó Senhor, estou crucificado. Louvado seja o Senhor, crucificado com Cristo. Amém. E segue, aleluia, estou crucificado com Cristo. Contudo, amém, eu vivo, o Senhor, eu vivo, aleluia, aleluia, não eu, mas Cristo, etc, e etc. Aí talvez você abra em João 10:10 e leia, eu vim para que tenham vida. Então, com seus olhos ainda na Bíblia, você pode orar, eu vim, amém, eu vim, aleluia, eu vim para que tenham vida,
Louvado seja o Senhor, para que tenham vida. Aleluia. Vida, amém. Vida, ó Senhor. Vida. Abre aspas, orar lendo a palavra. Witness Lee, editor Árvore da Vida, página 10 e 12. É muito complicado. Vamos em frente, irmãos, para vocês ficarem cientes de tudo nessa seita hoje. Vou me dedicar para vocês ficar por dentro de tudo. Resposta apologética. Vamos ver o que a Bíblia diz em defesa. Sem dúvida que a declaração de fé de crer na Bíblia é aceita por todas as denominações evangélicas. Nenhum de nós nega o que a igreja local afirma sobre a Bíblia, mas o problema não é esse. O problema é a importância que seus adeptos dão ao entendimento quando se lê ou se estuda a Bíblia. É isso que está em pauta, a forma que eles estão ensinando. Ora, ter uma Bíblia e recomendar que devemos lê-la sem procurar entender o que lemos é perda de tempo. Nós temos que ler a Bíblia com entendimento, nós temos que entender a interpretação do texto, contexto, texto fora de contexto, uma exegese profunda. Como que ele manda aí aquele ensinamento de ler a Bíblia orando, que eu acabei de dizer para os irmãos recitar? De forma alguma, nós temos que entender o que nós lemos. O modo correto de lermos a Bíblia é procurarmos entender o que lemos. Na parábola do semeador, Jesus ilustrou a importância de entendermos o que lemos, dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Mas o que ouve a palavra e não a entende foi comparado à semente que caiu à beira do caminho e que as aves do céu comeram e ficou infrutífera. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Não produziu. Mateus 13, 19. Jesus ensina a lermos e entendermos a interpretação da palavra, sabermos o que estamos lendo. Mesmo que seja uma parábola, nós temos que ter entendimento daquilo que estamos lendo. Felipe, quando foi enviado a pregar o evangelho ao eunuco, ouviu que ele lia o livro do profeta Isaías. E correndo Felipe, ouviu que ao profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Por isso que nós temos que ensinar. O nosso papel como mestre, ensinador, porque se alguém lê e não tiver quem ensine, ele não tendo a revelação do Espírito Santo, como é que ele vai conseguir entender o que lê? E se ele não entender o que lê, automaticamente é presa fácil dos adversários do inimigo. Isso que esses sectários implantam na cabeça das pessoas, para as pessoas ficarem presas às seitas. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos 8, capítulo 8, versículo 30 até o 31. O eunuco queria ler, mas também queria entender o que estava escrito. E assim deve ser com todos os leitores da Bíblia. O Senhor Jesus ensinou também que não devemos ser repetitivos na oração, como o Witness Lee ensinou, visualizar um versículo e ficar olhando com o versículo de fundo, recitando palavras repetidas. Mas o Senhor Jesus não ensinou isso. Ele ensinou o seguinte: orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Mateus 6 e 7. Quando oramos, precisamos ser específicos na nossa oração e não falarmos palavras desconexas, sem sentido. É necessário orarmos com espírito, mas orarmos também com entendimento. Que farei, pois? Orarei, disse Paulo, com espírito, mas também orarei com entendimento. Disse Paulo: cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Que adianta a pessoa orar sem entendimento, cantar, pregar, tudo sem entendimento. Tudo que você vai fazer, seja orando, cantando ou pregando, tem que ser com entendimento. Bom, esse método de orar lendo a palavra contribui para que os ensinos da igreja local sejam aceitos sem discussão pelos seus adeptos, sem qualquer espírito de crítica, e sejam preferidos a quaisquer outros ensinos, inclusive os da Bíblia. Aí desvirtua o verdadeiro estudo sistemático da palavra de Deus. Vamos agora sobre a igreja local, uma seita, e o cântico mântrico que eles costumam usar. Cântico mântrico. O que é um mantra? É uma doutrina budista, é um recital budista. E aqui nós temos também o cântico mântrico. Paralelamente a essa prática de orar lendo a palavra, existe um tipo de cântico repetitivo à semelhança de um mantra oriental, como tem o Hare Krishna e tantas outras seitas aí.
Palavras-chave devem ser repetidas muitas vezes ao dia para que o Witness Lee declara ser uma liberação do espírito, um tipo de êxtase espiritual. E assim evitar a tentação. Os dizeres das palavras que devem ser repetidos são assim indicados. Ó Senhor, amém, aleluia, amém, ó Senhor. Você está por aí fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa? Ó Senhor, amém. E aquilo tem que ser repetido. É que nem os Hare Krishna, eles gritam, no mínimo, eu não me lembro, eu vou estudar para dizer para você, não sei se é 260 vezes ao dia, Hare Krishna. Eles já se decidem entre eles pelos seus próprios mantras. Vamos lá. Vamos caminhando. Amamos dizer 4 palavras. Ó Senhor, amém e aleluia. Nos versículos de Apocalipse vimos amém e aleluia, onde então podemos encontrar ó Senhor. Isso está em Salmos, em muitas páginas de Salmos e muito fácil achar, ó Senhor. Portanto, essas 4 palavras não são algo que inventamos, e sim algo que descobrimos na palavra, a expressão prática da igreja. Witness Lee, editor Árvore da Vida, edição 1989, página 157. Viu? Ele criou, que não é da cabeça dele, porque ele encontrou dentro da Bíblia, então é algo que pode recitar repetido, que nem uma reza católica ou com um mantra das seitas orientais. Você anda por aí, ó Senhor, amém, aleluia, só porque está dentro da Bíblia. Então nós podemos dizer qualquer palavra que está dentro da Bíblia em repetições. Isso é uma heresia de perdição sem fim. A pergunta que se levanta é, não seria isso uma versão de um mantra cristão? Sabemos que mantra é o uso repetitivo de certas palavras ou frases com entonação característica e que, segundo creem os supersticiosos que disto se serve, libera determinado poder. A prática do mantra é encontrada frequentemente entre os budistas e os hindus para entrar em estado de consciência alterada. Inclusive para desfrutar um êxtase e entrar em uma prática de caráter alterado, um estado de consciência alterado. Vocês entenderam? Um mantra é muito conhecido, é usado pelos adeptos do movimento Hare Krishna, que eu acabei de falar antes para vocês, tá certo? A igreja local usa termos como sinta, teste, toque, coma, libere o espírito. Você vai encontrar na igreja local. Sinta, teste, toque, beba, coma, libere o espírito e etc. Para provar o conhecimento de Deus e viver em santidade. É uma teologia conhecida como a teologia do emocionalismo subjetiva, Jeremias 17:9, para quem quer conferir em casa. É baseada em experiências emotivas. O misticismo domina toda a sua teologia. Os membros são orientados a não questionar o que lhes é ensinado, desde que, assim fazendo, estão procedendo como os pagãos. Meu Deus, hein? Goela abaixo e como que estão te dando e acabou. Não questiona, porque não tem questionamento aqui. Todos os estudos são exatamente harmonizados como o Witness Lee ensina. Lee orienta a fechar a mente quando nos aproximamos da Bíblia. A Bíblia condena essa posição. Atos 17, do 12, Atos 17 e 11, e 2 Timóteo 2, 15, 2 Timóteo 3 e 5, e 15 e 17. Está entendendo, meus irmãos? 2 Timóteo 2 e 15 e 2 Timóteo 3, o versículo 5, versículo 15 e o 17. Vamos à frente, meus irmãos, para não ficar cansativo. Espero que Deus te dê graça para você ouvir tudo isso que Deus está mandando para o seu coração nessa tarde. O valor das doutrinas, assim crê a igreja local. Posso dizer uma palavra franca, honesta e amorosa para esses queridos. Esqueçam-se da doutrina e olhem para vocês mesmos. Quem é o que é você? Pouco importa se a doutrina é correta ou não. O que importa é o que vocês são. Por anos a fio vocês têm se preocupado com a doutrina, mas houve alguma mudança em vocês? Estudo Vida de Apocalipse, volume 2, mensagem 24 a 46. Witness Lee, editor Árvore da Vida, primeira edição, 1988, página 362. Glória a Deus. Vamos caminhando, meus irmãos. Ensinamentos bons
certos bíblicos e até mesmo ensinamentos espirituais têm sido usados pelo inimigo como um substituto para o próprio Cristo. Muitos grupos de cristãos não se fundamentam em Cristo, mas em seus ensinamentos. Abre aspas, a estratégia de Satanás contra a igreja, Witness Lee, editora Árvore da Vida Limitada, página 6. Com isso, os membros da igreja local devem apenas liberar o espírito e se deixar guiar pelos ensinos do seu líder fundador, sem poder discernir se são corretos ou não. Estar no espírito não é uma questão de certo ou errado. Precisamos aprender e andar no espírito e nos despojarmos de tudo o que somos e temos. Assim, quando formos às reuniões da igreja, devemos ser ousados para funcionar. Não devemos pensar demais, mas simplesmente funcionar liberando o nosso espírito a fim de expressarmos o Senhor. Desta maneira, crescemos em nossa função e seremos mais e mais fortes, mais e mais ricos. A expressão prática da igreja, Witness Lee, editora Árvore da Vida, primeira edição, 1989, página 149. 144, melhor dizendo. Resposta apologética. Ora, se somos aconselhados a não usarmos nosso entendimento quando lemos ou ouvimos a Bíblia, não podemos discernir se o que ouvimos e lemos está correto. Por isso, Paulo recomendou muito cuidado com a doutrina de Deus, para não aceitarmos ou de homens. Paulo acentua a importância da doutrina de Deus, disse ele, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. 1 Timóteo 6, o 3 até o 4. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1 e 13. Admoestando-nos para o surgimento de falsos mestres para os nossos dias, Paulo adverte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tá certo, meus irmãos? Queridos e amados irmãos, nós vamos dar uma pequena pausa, porque esse estudo sobre a igreja local nós vamos ter que ministrar para vocês em duas partes, para não ficar muito cansativo nem para mim e nem para vocês. Que Deus abençoe, eu espero, do fundo do meu coração, que vocês sigam a sequência no próximo vídeo desse maravilhoso estudo. Fique com Deus, falou com vocês o pastor Levi Longaray.